Imagine caminhar por um deserto tão vasto e silencioso que cada passo ecoa como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. Um lugar onde o vento corta como lâminas, a areia queima como fogo e a água é tão rara que se torna quase um milagre. Antes de entrarmos nessa jornada, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, porque hoje você vai conhecer uma história tão impressionante que parece saída de um documentário de outro planeta. No coração da Ásia, existe uma criatura que luta todos os dias contra o impossível. O urso dúgobe, o urso do deserto, uma das espécies mais raras e ameaçadas do mundo. Restam menos de 40 indivíduos vivos. Para muitos pesquisadores, é um fantasma do deserto, um sobrevivente improvável em um dos ambientes mais hostis da Terra. Mas é justamente por isso que o que você está prestes a ouvir é tão extraordinário. O deserto de Gobi não é apenas árido. Ele é brutal. As temperaturas variam de um calor sufocante durante o dia para um frio cortante durante a noite. A paisagem parece infinita, formada por areia, rochas, montanhas secas e horizontes distantes. Não há rios. Não há sombra. Não há descanso. Para um urso, encontrar água aqui é uma tarefa que beira o impossível. E mesmo assim, todos os anos, os poucos ursos que restam percorrem jornadas de até 160 quilômetros em busca de uma única coisa: um poço, uma nascente, uma pequena mancha de umidade que possa garantir sua sobrevivência por mais alguns dias. É nesse cenário implacável que começa a história registrada por Sir David Attenborough em sua série sobre a Ásia. Uma história que poucos tiveram o privilégio de ver. Câmeras escondidas no deserto registraram o momento em que um urso dúgobe, extremamente magro, cansado e em ritmo lento, caminhava sobre areia dura. Seus passos eram curtos. A respiração pesada. Ele já havia percorrido uma distância que para qualquer outro animal seria inimaginável. A cada movimento, ele demonstrava a luta silenciosa contra a fome, o calor e a sede. O deserto não dá avisos. Ele apenas desafia. Enquanto avançava, seu focinho captou algo. Um cheiro discreto, quase imperceptível, mas suficiente para despertar o instinto mais poderoso que existe na natureza, o instinto de sobreviver. Ele acelerou, como se uma faísca tivesse reacendido dentro dele. Os músculos, antes lentos e pesados, pareciam ganhar nova força. E então, finalmente, ele encontrou um pequeno reservatório natural, alimentado por pouca umidade que escorria das montanhas. Para qualquer outra espécie, talvez aquele fosse apenas um poço simples. Mas para o urso do deserto, aquilo era mais do que água. Era esperança. Era vida. A reação dele foi tão rara e tão emocionante que se tornou um dos momentos mais impactantes já registrados na região. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de que a água fosse apenas uma ilusão. Depois, mergulhou o focinho com tanta intensidade que salpicou a superfície inteira, bebendo como se o mundo dependesse daquela única ação. Era possível sentir seu alívio, quase como se o deserto inteiro estivesse respirando com ele. É um momento que nos lembra o quanto cada gota de água é preciosa para esses animais, e o quanto essa espécie depende de milagres diários para continuar existindo. Sir David Attenborough, em sua narração, descreve o urso dúgobe como uma relíquia viva, uma espécie que sobrevive contra todas as probabilidades. E isso é verdade. Cada urso vivo é praticamente uma vitória individual. Cada filhote que nasce é um sinal de que, apesar de tudo, a natureza ainda tenta resistir. Mas essa história também é um alerta. O urso do deserto está à beira da extinção. Não existem grandes populações, nem reservas repletas de indivíduos. São apenas algumas dezenas, espalhadas pelo deserto mais impiedoso do continente. Cada mudança climática, cada ano mais seco, cada fonte de água que desaparece pode ser o último golpe para a espécie. Pensar nisso nos faz olhar a cena do urso bebendo água com outros olhos. Não é apenas um animal saciando a sede. É um símbolo da fragilidade do equilíbrio da natureza. É o retrato perfeito de como cada vida selvagem depende de fatores tão delicados que basta um pequeno desequilíbrio para que tudo desmorone. E ao assistir essa cena, é impossível não refletir sobre a força desse animal. Mesmo sozinho, mesmo vulnerável, mesmo caminhando por quilômetros sem saber se encontraria água, ele não desistiu. Ele seguiu. O deserto sempre testa seus habitantes. Mas o urso dúgobe prova que até nos lugares mais secos do mundo existe vida, resistência e esperança. Essa história, registrada pela equipe da série Ásia, não é apenas um documentário. É uma mensagem. Um chamado para lembrarmos que há espécies lutando todos os dias para sobreviver enquanto o mundo muda ao redor delas. E que nosso papel, como observadores, como seres humanos, é garantir que essas histórias não sejam perdidas para sempre.
Se você se emocionou com a jornada desse urso, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui você sempre vai encontrar histórias que revelam um lado mais surpreendente e inspirador da natureza. Histórias que merecem ser contadas antes que desapareçam no silêncio.